aí, pessoal, tudo bem? Aqui sou a Martinez. Gente, eu tava lendo aqui uma notícia de Cuba e, cara, eu tive que traduzir para vocês. Eu peguei, abri um Word e traduzi todo o texto do português, do espanhol para o português, porque realmente eu preciso compartilhar a história de vida desse cubano aqui, que é infelizmente uma coisa muito comum lá, tá? Mas nem sempre conseguem colocar essa notícia para o mundo, né? Sair de Cuba e ir para algum jornal, nem que seja independente. E nesse caso eles conseguiram. Enfim, um jornal independente noticiou isso aqui que eu vou ler para vocês. Leo, um cubano com 2 diplomas universitários que vive da venda de amendoim. Para Leo, o seu trabalho não é quando os estudos universitários não são bons o suficiente para levar um prato de comida à mesa ou consertar o teto e as paredes de uma casa que ameaça desabar a qualquer momento. Alguns cubanos, como Leo, tiveram que desistir de seus diplomas de engenharia para trabalhar em outras coisas que nada têm a ver com o que queimaram os cílios durante anos. Queimar os cílios é uma expressão, como que estudaram muito, se esforçaram muito, dedicaram muito do seu tempo a isso, tá, gente? Mas que sem dúvida resolvem mais na Cuba de hoje. Então, sair do teu emprego, né? E investir em outra coisa, geralmente é melhor. Então, por isso que eu falo que se eu morasse em Cuba atualmente, se eu não tivesse saído, eu acho que eu não estudaria. Eu acho que eu não ia fazer faculdade, nada, porque às vezes pessoas que não fizeram nenhuma faculdade, não estudaram nada, conseguem ter uma vida menos miserável do que quem ralou, estudou, passou na faculdade, enfim. Enfim. Foi o que aconteceu com este cubano que depois de se formar engenheiro agrônomo e até mesmo fazer uma segunda carreira sociocultural, acabou caminhando pelas ruas de Pinar del Rio, uma província de Cuba, com uma lata de carvão atrás, vendendo cones de amendoim na mais ocidental das províncias cubanas. Para Leo, o seu trabalho não é motivo de vergonha, pois desde muito novo aprendeu a ganhar a vida sozinho. Quando faltavam 2 anos para terminar o curso de engenharia agronômica, recebeu a notícia de que ia ser pai. Ele imediatamente procurou um emprego particular em um quiosque de venda de pão e tortilhas enquanto tentava terminar seus estudos. Num barraco com chão de terra, paredes de guano e sem eletricidade nem banheiro, ali recebeu sua primeira filha e orgulhosamente pendurou seu primeiro título, né, seu primeiro diploma, que acreditava em todas as suas forças, que acreditava com todas as suas forças que seria a porta de uma mudança de vida. Foi então que começou a trabalhar para o Estado como professor de mecanização agrícola, computação e física. Porém, embora o enchessem de prêmios e diplomas, eles fazem isso em Cuba, é super normal. Dão prêmios, diplomas e tal, para a pessoa se sentir, uau, tô ganhando um prêmio. Eu tô pobre, mas tô ganhando um prêmio, tô sendo reconhecido. Então, acaba dando migalhas, né? O Estado acaba dando migalhas para esse pessoal se conformar. Ok, estes diplomas, nada pode fazer para mudar a sua maneira de viver e continuou nas mesmas condições terríveis de antes, com o título pendurado no mesmo barraco com chão de terra e paredes de guano. Vendo como todo o esforço do dia a dia era inútil para progredir, ele se dedicou a encher isqueiro nos finais de semana, enquanto de segunda a sexta-feira mantinha a posição de professor. Ele queria continuar trabalhando no que havia estudado, mas a realidade era que as caixas de fósforos eram o que alimentavam sua família. Um dia ela se cansou de ver a inutilidade dos seus esforços e pediu demissão. Com a pouca renda que arrecadou, montou um bicitaxi e começou a pedalar por todo o Pinar del Rio. Como não queria ficar burro, ingressou na carreira de estudos socioculturais no curso para trabalhadores, já que passar o dia todo em bicitaxi não era exatamente seu sonho como profissional.
A segunda corrida foi vencida sem muito esforço, embora não tenha cometido o mesmo erro pela segunda vez e, em vez de trabalhar para o Estado, se dedicou a vender cones de amendoim. Ele venceu a segunda corrida sem muitos problemas e conquistou seu segundo título. No entanto, ele não cometeu o erro juvenil de acreditar que trabalhar para o Estado o tiraria da pobreza. E desde 2010 se dedica à comercialização de amendoim. Cada cone vendido foi transformado em material de construção para poder construir uma casa decente para sua família. Às vezes se sente triste, principalmente quando alguns o consideram ignorante pelo fato de vê-lo com uma lata vendendo amendoim e o desprezam. Nesses momentos, ele se lembra de seus dois diplomas e pensa em voltar a trabalhar para o Estado. Aí se lembra de como sua família vivia com seu salário de engenheiro e continua vendendo amendoim. Bom, gente, é uma história muito triste porque eu penso, se meus pais não tivessem tido a oportunidade, né, de sair de Cuba, eu estaria morando até hoje lá. E provavelmente esse seria meu futuro. Ou não, porque eu acho que eu não faria faculdade. Então, olha que coisa triste. A gente vê pessoas aqui no Brasil, né, defendendo aquele sistema de Cuba e, e tendo oportunidades aqui no Brasil que um cubano lá não tem, né? Então criticam tanto o país onde moram, criticam tanto o capitalismo e defendem aquele lixo de sistema que faz isso com essas pessoas, né? Aqui pelo menos você estuda, trabalha, rala, mesmo que não tenha, né, tudo de mão beijada assim, você tenha que correr atrás, né? Que para mim é a graça, né, da vida, correr atrás do que a gente quer, usar as dificuldades como incentivo, né? Então, aqui pelo menos você trabalha, rala, estuda, consegue uma vida melhor. Lá em Cuba, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, vai ser isso aqui. Você vai ser miserável do mesmo jeito. Não existe um incentivo. E uma vida sem esses sentidos assim, né? De quero melhorar de vida, quero dar um futuro melhor para minha família, quero dar um futuro melhor para mim mesmo. Qual o sentido da vida se você não tem isso, né? E o cubano não tem isso de prosperar, querer prosperar. Não colocam na cabeça do cubano isso. Incentivam o cubano a se contentar com o mínimo, né? E é muito triste. Eu tinha me sentindo um dever quando eu li de trazer aqui para vocês. Aproveitem, aproveitem que vocês estão num país que não é perfeito, mas é muito, muito, 1000 vezes melhor do que o país onde eu nasci, Cuba.